Bom, pessoal, a gente vai encerrar a parte de leis de Newton com os exercícios. Né? Estão falando aqui no negócio que faltou polia. Faltou polia, mas eu vou dar nos exercícios. É tranquilo, polia rapidão, é 5 minutos. Não precisa nem de perder muito tempo na teoria. Tá? Mas eu tô ligado que faltou polia. O que a gente vai fazer hoje, então, é começar os exercícios do encerramento de lei de Newton. A gente acaba a lei de Newton nessa parte aqui. Não vai dar para fazer todos nessa aula. A gente vai fazer um pouco hoje e um pouco na próxima. O que tem aqui nessa lista? Plano inclinado. Tem coisa de atrito que vai aparecer de novo. Tem bastante exercício de força centrípeta. Tem polia, que a gente vai falar durante os exercícios. E elevador. Tudo aquilo que a gente viu na segunda parte do material de lei de Newton. Tá? Então, bora. Questão 1. Uma caixa é colocada sobre a superfície de uma rampa presa por um fio, conforme mostra a figura. Ali. A inclinação da rampa é 30 graus. A caixa tem 9,6 kg. Além disso, atrito desprezível. E a caixa está em repouso. Gente, se a caixa está em repouso... Peraí. Se a caixa está em repouso, significa que ela está na primeira lei de Newton. Primeira lei. E o que a primeira lei diz? Que a força resultante nela é zero. Então, o que eu sei? Todas as forças devem se anular. Então, vamos começar a desenhar que forças são essas. Aqui está o plano inclinado. Aqui está a caixinha. Certo? Então, vamos começar a colocar as forças. Eu tenho uma força peso, que, na verdade, vai ser decomposta em um PY e um PX. Certo? O PX puxa ela para baixo. E o PY aperta ela no solo. Tá bom? Além disso, o que eu tenho, gente? Eu tenho a normal, que anula o peso, o PY, né? Desculpa. A normal anula o PY, tá? E a força de tração na corda, puxando a caixa para cima. Ó, essa força não deixa a caixa cair. Então, ó, o que nós temos? No eixo Y, a normal tem que ser igual a PY. Para elas se anularem. Certo? No eixo X, a tração tem que ser igual ao PX. Tá? Beleza? Tranquilo, pessoal? Então, isso daí, independente da pergunta do exercício, isso é uma coisa que a gente já tinha que pensar. Agora, peraí que estão perguntando um negócio aqui. Estão pedindo para eu falar um pouquinho sobre a força normal. Peraí. Eu ainda não entendi muito bem a força normal. A força normal, na verdade, ela é uma força que o chão faz na caixa. A caixa está apoiada no chão. Concorda? Então, por exemplo, na verdade, qualquer coisa que você apoie, por exemplo, aqui, ó,
O celular, ele está apoiado na minha mão. Então, ele está empurrando a minha mão para baixo. Só que, como ele empurra a minha mão para baixo, a minha mão empurra ele para cima. Essa é a força normal. Ela é uma força que a superfície faz no corpo que está em cima dela. Por isso ela está sempre apontando para cima. Por isso que eu sempre falo que a normal, ela é uma força de contato. Contato. Tá? Isso é a força normal. Beleza? Bom, item A. Identifique todas as forças. Já estão identificadas. Incluindo as componentes. Tananã, né? Beleza. B. Então isso aqui já seria o item A. Aqui. B. Determine o valor da normal. Olha lá. A normal, ela é igual ao PY. Ou seja, a normal... Opa. A normal é igual a P cosseno de 30. PY é P cosseno. Tá? Então, a normal vai dar... O peso é 96, né? Porque, ó, cuidado, o peso é massa vezes gravidade, gente. Aqui, ó. Aí a normal vai dar 9,6 vezes 10 vezes... É cosseno, Danilo. É cosseno. Cosseno de 30, que vale 0,87. Ai, que conta chata. Que conta chata, gente. O cara podia ter colocado pelo menos 10 quilos, né? Vai dar 83,52. Me erra, nossa. Tá aí. Beleza? Aí no item C, ele quer que eu calcule a força de tração. Então a tração tem que ser o PX. O módulo, né? O módulo. Então a tração é igual a P seno de 30. Massa vezes gravidade, já dá 96, vezes 0,5. 0,5. Tá? Beleza? Exatamente. Atração igual... Estou perguntando aqui, ó. Atração igual PX, porque o corpo está em repouso? Sim. Isso. Exatamente. Se o corpo tivesse, por exemplo, com aceleração, aí o PX provavelmente seria maior que a força de tração. É que ali não tem muito como ser diferente de repouso, né? Porque se ele não tiver em repouso, a corda arrebenta. Mas é por causa que ele está em repouso mesmo. Então aqui vai dar 48, né? 48. Tá bom? Beleza? Podem tirar print, gente. Questão 2. Olha lá, agora ele já pendurou um bloquinho numa polia. Olha lá, isso é uma polia. Isso é uma polia, tá? Essa polia, ela é bem de boa, tá? Ela se chama polia fixa. Tá vendo? Vou colocar aqui o nome dela. Ó. Essa polia é de boa de trabalhar, o problema é a outra. Essa daqui é de boa. Uma polia fixa, gente, a única coisa que ela faz é proporcionar a passagem de uma corda. Né? O legal da polia é que ela permite com que um corpo consiga erguer o outro. Você vai formar um que eles chamam de máquina, uma máquina
mecânica, né? Tem bastante isso em academia e tal. Então aqui, ó, o que ele... Só pelo desenho, né, primeiro, sem olhar para o enunciado. Ele tem um plano inclinado, aqui tem um corpo, não sei se tem atrito, a gente vai ler no exercício. Esse corpo está preso numa corda e o outro corpo está suspenso aqui, tá bom? Então vamos ler o negócio aqui, ó. Considere dois corpos A e B de massas 2 kg, o A é 2 e o B é 3. O bloco está apoiado num plano inclinado, perfeitamente liso, então não tem atrito. E ele é ligado por um fio a um bloco B que se move verticalmente. Determine a intensidade da aceleração e a tração no fio. E aí, gente? Bom, lembra que quando a gente tem bloquinhos, a gente pode trabalhar com o sistema todo, só com bloco A, só com bloco B? Nós vamos fazer a mesma coisa aqui. Vamos pensar primeiro no sistema. O sistema ele tem um bloquinho B, que está suspenso. Aqui tem uma polia. Aqui. Aqui. Claro que o meu desenho está bem porquinho, né? E aqui o bloco, ó. Aqui está o bloquinho A. Pronto. Nossa, ficou bem feio, né? Deixa eu só aumentar um pouquinho o bloco B, que ele está tão pequenininho. Ficou meio desproporcional. Então vai. Ô, gente, vocês acham que o bloquinho B, ele está subindo ou ele está caindo? O que vocês acham? Tem gente que está falando que está caindo. Vamos ver o que acontece. Quem é que está puxando o sistema para baixo? É o peso do bloco B. Certo? Tá? Quem é que está lutando contra ele, gente? Tem alguma força contra o bloco B? O que vocês acham? Então, a tensão ela está no fio, não está? Mas o fio está conectado em quem? No A, exatamente. Sabe quem que está segurando o bloco, o sistema? Deixa eu colocar de outra cor. O PX do bloco A. O bloco A ele tem um PX e ele tem um PY. Aquele PX ele está agindo contra o peso do bloco B. Perceberam? Tá? Então veja, o meu sistema ele tem uma força resultante. Porque ó, o PY ele vai anular com a normal. PY vai anular com a normal. Então a força resultante, gente, do sistema é o peso do bloco B menos o PX do bloco A. Entenderam? Tá? Peso menos o PX. Isso aqui tem que ser igual a massa vezes a aceleração. Só que detalhe, hein? Essa massa aqui, ó, é a massa de todo mundo.
Você está usando a segunda lei, gente, para o sistema inteiro. Aí, você pode perguntar assim, Danilo, mas você não vai escrever a tração? Não, não. A tração, eu só vou escrever a hora que eu separar os bloquinhos. Ali eu escrevo a tração. Enquanto eu estou fazendo a segunda lei para o sistema inteiro, eu esqueço a tração. Tá? Então, primeiro, eu estou fazendo isso para poder calcular a aceleração. Tá? Então, vamos desenvolver essa conta. Quanto que vale o PB, gente? O PB é a massa dele vezes a gravidade. Quanto que vale PXA? PXA é a massa do A vezes a gravidade vezes o seno do ângulo. Certo? Então vamos lá. Deu 30? Deu 30, né? A massa do B é 3, então fica 30 menos 20 vezes o seno igual a massa de todo mundo, é a massa de A mais a massa de B, vezes a aceleração. Tá? 20 vezes meio dá 10, né? Então aqui vai dar 20. 20 é igual a 5A, A igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Aí. Tá bom? Agora, gente, eu achei a aceleração. Ele quer que eu ache a tração. Para eu achar a tração, eu posso escolher qualquer um dos dois blocos para trabalhar. Eu vou escolher o bloco B, eu acho que ele está mais fácil. Bloco B. Então vai, gente. Para o bloco B, quem são as forças que estão atuando nele? É o peso, certo? E agora, exatamente. O pessoal escrevendo aqui no chat, exatamente. Atração. Tá? Só que, gente, essa aceleração que a gente achou, ela tá para baixo, gente. Ela tá para baixo. Ele está acelerando com 4 metros por segundo ao quadrado. Então, a força resultante aqui, em B, é o peso menos a tração. Tá? E aqui, a força resultante é igual à massa, só que aqui a massa é só do B. Porque você está fazendo a segunda lei só para ele. Tá? Se eu fosse fazer para o A, eu usaria a massa do A. Tá bom? Peraí, tem uma pergunta aqui. Dan, o que eu faria se a questão estivesse pedindo o resultante no bloco A? A resultante no bloco A seria tração menos peso, PX, né? Tração menos PX. Para o bloco A, ó, deixa eu fazer aqui o rascunho. Aqui no cantinho, para o bloco A. Para o bloco A resultante, ela seria tração menos PXA. Porque, ó, no bloco A tração, gente, ela tá puxando para cima, não tá, ó? E o PXA, ele tá puxando para baixo. No bloco B é a mesma coisa, ó. Aqui tá a tração no bloco B, ó. Tá bom? Aí vai dar na mesma coisa. Você vai ter que chegar no mesmo valor de tração. Inclusive, se alguém quiser, aqui no grupo, fazer com essa conta aqui, ó,
você vai ter que chegar na mesma tração que eu. Tá? Deu certo? Dá, beleza. Ó. Você fez dos dois jeitos? Você fez com as duas? Ah, massa. Ó, então vai ficar assim. 30 menos tração igual massa de B, que é 3, vezes a aceleração, que é 4. Dá 12. Passa o 30 para lá, vai dar 18, né? 18 newtons. Nossa, ficou, nem parece um 18 isso. Beleza? 18. Pode tirar print, gente. Mais um de plano inclinado. Na figura estão indicadas as forças atuantes numa caixa de peso 60 newtons que sobe uma rampa com velocidade constante. Com velocidade constante. Não tem aceleração. Tá? Aí, então vamos ver aqui, ó, o desenho. Eu tenho o peso, que óbvio, né, vai ter PY e PX, tá? Aí tem uma força aqui de 60 newtons, anormal, e aqui tem um atrito, ó. Aqui tem um atrito. Tá bom? Olha o que o cara quer. Ele quer o coeficiente de atrito entre a rampa e o bloco. Gente, você lembra aqui na fórmula do atrito? Eu tenho μ vezes a normal? O que o cara quer é isso. Você tá entendendo o que o cara quer, velho? O maluco quer o coeficiente de atrito. Exatamente. Rampa áspera é para falar que tem atrito. Exato. Tanto é que ele tá perguntando justamente isso. Tá? Aí você fala assim, mano, como é que eu vou achar o coeficiente de atrito? Cara, me parece claro que para você achar o coeficiente de atrito, você vai ter que achar a força de atrito. Porque a normal, gente, eu sei quanto ela vale. A normal, ela não é igual ao PY. Então é o seguinte, mano. Para eu achar o μ, eu tenho que achar o PY, mas isso é tranquilo. E eu preciso achar o FAT. Isso é a parte mais complicada. E você só vai conseguir achar o FAT se você olhar para isso aqui, ó. Vamos lá, gente. Vamos desenhar o que está faltando aqui, vai. Ó. Então eu tenho uma força F para cima. Eu tenho uma normal. Certo? Eu já vou escrever as decomposições, tá? Eu vou ter aqui um PX. Eu vou ter aqui um PY. E eu vou ter um FAT. Tudo bem? Só que, gente, vamos lá. Se a força resultante é zero, você concorda que no eixo Y
PY igual a normal. Certo? Olha lá, os caras já mataram a resultante aqui. Exatamente. No eixo X, a força resultante é zero. Então, o que significa? Que F tem que ser igual a Px mais Fat. É daqui que eu vou achar o Fat, ó. É do eixo X. Vamos lá, gente. Vamos fazer conta. Ó, F igual Px mg seno de 37 mais Fat. Tá bom? Isso lembrando tudo por causa da palavra velocidade constante. Percebe como essa expressão ela é chave para o exercício? Porque se a velocidade é constante, ele está na primeira lei. Se ele está na primeira lei, eu igualo as forças. As forças que puxam para cima, as forças que puxam para baixo. Tá bem? Beleza? Por que eu somo Fat? Uai, os dois não estão para baixo, ó. O corpo não está subindo com velocidade constante. Ele sobe. Então o Fat está para trás, ó. Então o Fat e o Px estão agindo juntos. Por isso que eu somo os dois. Ó, força para cima tem que anular Px mais Fat. Tá bem? Aí aqui fica, ó. Peraí, deixa eu trocar aqui. A força vale 60. Essa força F aí. Né? O peso vale 60. Só que é vezes o seno de 37. Ele não deu aqui os senos, né, o filho da mãe? Ele não deu. Deixa eu lembrar aqui quanto que vale o seno de 37. Eu acho que vale 0,6. Peraí. É 0,6. O seno de 37 é 0,6, tá, gente? Arredonda para 0,6, viu? Arredonda para 0,6. Então vai ficar 60 vezes 0,6 mais Fat. Então o Fat vai dar 60 menos 36, que dá 24. 24 newtons. Agora que eu achei o Fat, gente, eu vou fazer vou calcular o Mi. Então, ó, Fat igual a Mi vezes a normal que vale PY. mg cosseno de 37. Cosseno de 37. Tá bom? Bom, o Fat vale 24. Igual Mi vezes mg vale 60. O cosseno de 37, gente, vale 0,8, tá? 0,8. 0,8. Então vai ficar 24 igual. 60 vezes 0,8 dá 48. Então dá 48 mi. Então o mi vai dar 24 sobre 48, que dá 0,5. Que dá 0,5. Coeficiente de atrito, 0,5. Puta questão louca, né? Você tem que ir abrindo a fórmula para achar o que você quer. Tá? Tranquilo? Podem tirar print, gente. Pode falar. Tô com dúvida aqui. Faz de novo, é porque eu não vi agora. Ah, não vi. Faz elas aí. A figura 1,
mostra um carrinho transportando um corpo de massa M por um plano sem atrito, inclinado 30 graus com horizontal. Então tá aqui, ó. Você tem um carrinho com um bloquinho em cima, tá? E eles estão subindo. E aí tem uma força aqui, ó, de 80 newtons, tá? Ele fala aqui, ó lá, de novo, ó lá, de novo. Ele é empurrado para cima em linha reta com velocidade constante. Ele não é que tá parado. Ele tá com velocidade, mas ele tá sem aceleração. Tá? Então, se ele tá o corpo 1, ele tá na primeira lei. Tá bem? Aí depois, ó lá, agora uma outra situação. Na figura 2, você tem o mesmo carrinho, já sem o corpo, descendo, também com velocidade constante. Então, na figura 2, a primeira lei ela serve tanto para a figura 1 como para a figura 2. Tá? E aí a força tem uma força também para cima, né? Com intensidade 60. Tá? Beleza? Bom, vamos ver o que está rolando. Na figura 1, o que eu tenho? Eu tenho o plano inclinado e o bloquinho aqui com as rodinhas. Tá. Quais são... E ele tá com o bloquinho aqui em cima, né? Tá. Gente, qual que é o lance aqui? Nesse caso, eu tenho uma força F para cima, mas eu tenho um PX para baixo. Um PX para baixo. Eu não vou desenhar o PY, nem a normal, gente, para não ficar a figura muito poluída, porque elas se anulam, o eixo Y, tá? No eixo Y elas se anulam. E no eixo X também, né? Tá? Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Sabe quem é PX? É a massa do carrinho mais a massa do bloquinho vezes a gravidade vezes o seno de 30. Chamei de θ. Vou colocar 30, né? Você entendeu? Porque o que acontece? Na subida, você tem duas massas subindo. Você tem a massa do carrinho e a massa do tijolinho. Então, o PX é para as duas. Tá vendo como eles vão fazendo coisas diferentes nos exercícios, cara? O exercício vai ficando mais foda. Basicamente. Porque ele vai inventando umas coisas. Tá, isso na subida. O que ele quer que eu descubra? Ele quer que eu descubra isso aqui, ó. Só que, gente, presta atenção. Por que vocês acham que o cara deu duas figuras? Isso também é uma coisa que vocês têm que começar a perceber nos exercícios. Tem algumas situações que você, só de bater o olho, você sabe para onde ir. Ele deu duas situações porque você vai usar uma para resolver a outra. Olha onde eu cheguei. Eu sei quanto vale F1? Eu sei. Só que aqui dentro eu tenho duas incógnitas. Tá vendo? Eu não conheço essas duas massas.
Então, nem adianta você tentar desenvolver isso aqui. O que eu vou tentar fazer? Eu quero achar essa massinha, tá vendo? Ó? Então, isso aqui é a última coisa que eu vou conseguir descobrir. Eu vou ter que dar um jeito de descobrir a massa do carrinho primeiro. E adivinha aonde eu vou descobrir a massa do carrinho? Na descida. Porque na figura 2, qual que é a situação? Na figura 2, gente, o que você vai ter? Só o carrinho. Ele está descendo. Mas não importa. Sabe qual que é o foda da história? Não importa se ele está subindo ou descendo. O que importa é que a velocidade é constante. Então ele não tem aceleração. Então, nesse caso, você tem a mesma situação. Você vai ter uma força F2 e você vai ter um PX. Só que o PX, galera, é só do carrinho agora. Entenderam qual é a sacada da questão? Tipo, você usa uma figura para pegar um dado para jogar na outra. Entenderam? Tipo, então assim, exercícios de física, por que eles são difíceis? Porque além de você ter todo o conhecimento de fórmula, você tem que ter essas percepções. Percebam que a gente fez uns 5 exercícios, quarto exercício de plano inclinado. É o quarto exercício diferente. E pode perceber que em todos eles, tirando um, todos eram primeira lei. Então você tem, eu fiz 4 exercícios de plano inclinado, 3 de primeira lei, os 3 diferentes. Percebe a variedade de questões que tem do assunto? O que eu quero dizer com isso? Demora um tempo para você ficar bom nesse assunto. Demora. Não é um assunto que você vai estudar ele em uma semana, 2, 3 e vai aprender. É tempo. Esse aqui é um assunto, por isso que eu falei, estudar ele sempre um pouquinho por semana. Ah, tô lá em outubro, tô vendo ótica. Danilo tá dando ótica, mas eu tô separando uns exercícios de lei de Newton para fazer. Entendem? Beleza? Então vai, vamos abrir aqui, ó. Eu vou começar abrindo a figura 2. Figura 2 diz o seguinte: F2 tem que ser igual a PX. 60 igual a mg vezes seno de 30. A massa vai dar 60 dividido por 5. A massa do carrinho é 12 quilos. A massa do carrinho sozinho. Agora eu vou lá para cima. Além de tudo, o cara foi tão filho da mãe que a figura 2 resolve a 1. Entenderam? Além de tudo, ele podia ter feito ao contrário. Ele podia ter desenhado o exercício usando a figura 1 com a 2. Primeiro a 1 e depois a 2. Mas não, ele fez ainda pior. Você tem que abrir a 1, perceber que não vai dar para terminar a 1, ir para 2, calcular a massa do carrinho. Meu, isso é muito difícil. Isso aqui é muito difícil. Tá? Então vamos. F1, agora eu venho para cá. Ó, F1 igual a PX. Então agora fica F1. Essa daqui é 80, né? A força. 80 igual a emão mais tijolinho vezes gravidade vezes seno de 30. Igual. Aqui vai dar 10 vezes 0,5 dá 5. Eu vou aplicar a distributiva. 5 vezes 12, 60, mais 5 vezes m, 5m. Aqui.
5M vai dar 20. Então, M vai dar 4. 4 quilos. É a massa do tijolinho. Ah, não tem outro jeito para fazer, Danilo? Não, não tem. Não tem como você pensar diferente disso. Entendeu? Exercício, item B. Item B. Cada exercício diferente que você faz é como se você baixasse um arquivo de download no seu cérebro. Entenderam? Qual que é o problema? Muitos desses arquivos, na hora da prova, você não lembra. Vai ter exercício ali que você já fez parecido, mas pode ser que você não lembre, por um monte de fatores. 1, nervoso. 2, não repetiu o suficiente. Entendeu? 3, alguém resolveu para você. Alguém resolver para você também é uma coisa que vai te fazer. Se você não pegar o exercício depois e tentar fazer sozinho, não vai funcionar. Então, por exemplo, quando alguém te tirar uma dúvida, eu ou qualquer outro amigo tirar uma dúvida sua, pega aquilo ali e volta para casa e tenta fazer de novo. Puta, será que eu consigo fazer de novo isso aqui? Porque aí você é como se esse arquivo ficasse preso em você. A próxima vez que você lê um exercício parecido, vai vir. Pum. Entendeu? Então, tem um componente aí que eu acho que é o de repetição. Tem que fazer 2, 3 vezes esse tipo de exercício. Porque isso torna uma coisa mais natural. Você fala, peraí, agora eu já sei como é que faz. Tá? Vamos lá. Vai ser mais um. Olha quem apareceu aqui. Vamos falar da polia móvel? Gente, a polia móvel, ela é um sistema que tem por objetivo oferecer o que a gente chama de vantagem mecânica. Então, como é que a coisa funciona? Aqui nós temos um sistema, deixa eu dar um zoom primeiro, no desenho. Ó. Qual que é o lance? Você tem um tijolinho aqui, beleza? Ele está preso por um sistema de 3 polias, tá vendo? Polia 1, polia 2, e essa terceira polia, ela está presa no teto. Então, ela é uma polia fixa. Percebam o seguinte, gente. Daqui dessa polia, o cara está puxando, ó. Tá? Ele está puxando. Então, ele está fazendo uma força nessa corda aqui, ó. Certo? Só que essa corda, ela está presa aonde, gente? Onde está presa essa corda? Corda conectada à polia 2 aqui, ó. Onde ela está presa? Uhum. Exatamente. Ela está presa aqui no teto, ó. Tá vendo? Ó. Agora, o que que acontece? Quando esse cara puxar essa corda, tá vendo que ela passa por baixo dessa polia aqui, ó? Então, na hora que ele puxar essa corda para baixo, essa polia, ela vai subir. Por isso que ela chama polia móvel. Ela vai subir, tá? E ela está enganchada numa outra corda que está presa no teto também. Então, veja que o teto ele tem 2 cordas presas nele. Tá? Isso é importante você perceber. Porque aí você vai entender o que vai acontecer agora. O peso aqui da carga é 240 newtons. Tá? Qual é a força que esse cara tem que fazer para manter esse peso suspenso? Será que é 240? Não. Ele vai conseguir sustentar este peso fazendo uma força menor. Por quê, Danilo?
Porque o teto vai ajudar ele. Esse sistema de polia ele é fantástico porque ele faz com que um outro corpo exerça uma parte da força. Nesse caso, ela está presa numa viga. Aqui, ó. Uma viga. Tá? Sabe que tipo de coisa usa esse sistema? Guindaste. Guindaste. Não sei se vocês já viram, gente. Não sei se vocês, é um negócio meio estranho que eu vou falar agora, mas talvez vocês já tenham visto. Vocês já passaram em alguma rua, em alguma obra, e tem uns caminhões guindaste e eles estão apoiados numas coisas no chão? Parece uns pés de aranha no chão, assim. Já viram esse tipo de caminhão? Geralmente eles usam em construção civil. Os caminhões eles têm um guindastezão, então o cara chega na construção, o guindaste está na carroceria do caminhão, né? Ele liga o guindaste e ele vai pegar alguma coisa. Só que ele apoia o caminhão no chão. É mais ou menos isso que acontece numa polia móvel. Tá, o que geralmente o exercício pergunta? Ele vai perguntar para você, provavelmente, essa força aqui. Então, como é que eu trabalho com esse tipo de polia? Vou fazer um desenho aqui, ó. Então, eu tenho o teto, certo? Aí aqui eu tenho uma cordona, aqui. E aqui eu tenho o meu peso. Esse peso aqui, o pessoal costuma chamar de força resistente. Que é o peso que está pendurado ali. Tá? Aí o que eu tenho um outro fio, né? Esse fio ele está enganchado numa segunda polia, que por sua vez está presa ao teto. Tá? Daqui vem um fio que passa por uma polia. Essa está presa no teto. Então, essa aqui é a polia fixa. E o cara, ele está fazendo a força aqui, ó. Essa força, ela é chamada de força potente. Tá bom? Então, vamos lá. O que acontece, gente? Ó, primeiro, vamos olhar para a polia lá de baixo, aqui. Essa polia grande aqui, que ele chama de polia número 1, essa polia aqui, ela está sendo puxada para baixo por 240 newtons. Só que vamos admitir que o sistema está em repouso. Tá bom? Que é o que ele está falando no exercício. O sistema está em repouso. Então, ele está na primeira lei. Força resultante igual a zero. Então, todo mundo tem que estar parado. Não é só o bloquinho que está parado, gente. A polia está parada. As três polias estão paradas. Então, vamos pensar o seguinte. Quem é que está sustentando a polia número 1? A polia número 1, gente, ela está sendo puxada para cima por aqui e por aqui. Por aqui por causa do teto. A corda puxa o teto para baixo. O teto puxa a corda para cima. Eu vou chamar essa tração de T1. E do outro lado, a tração tem que ser T1 também, gente. Por quê? Porque é a mesma corda. Essa corda aqui é uma corda única, ó. Então, quando você monta esse tipo de polia, você tem duas partes da corda sustentando aquele peso. Então, a tração, o que eu já posso dizer? Que a tração T1, ela vale 120 newtons.
Porque você tem duas partes da corda sustentando o corpo. Agora paro para pensar um pouquinho. Essa corda amarela, ela está enganchada na polia 2. Então, ela está puxando a polia 2 para baixo. A polia 2, ela está sendo puxada para baixo com uma força de 120 newtons também. Tudo bem? Só que essa polia está sendo sustentada por uma outra corda. Vou colocar essa corda de verde. Aqui, ó. Gente, onde essa corda está presa? Ela está presa na mão da pessoa e no teto. Acontece então, gente, que essa força potente, ela é uma outra tração. Ela é uma outra tração. Como é que essa tração ela está agindo? Ela está agindo do lado esquerdo para cima. E aqui na polia, ó, também para cima. Aqui, ó. Do lado direito da polia. Tudo bem? Olha que coisa doida, mano. Sim, sempre vai ter esse equilíbrio. É o tipo de exercício que o cara vai estar sempre na primeira lei. E agora, a gente está tendo esse trabalhão aqui, gente, mas vocês vão perceber que é muito fácil. Eu vou chegar numa conclusão e você vai bater o olho na questão daqui para frente e vai resolver ela rapidinho. Tem um truque aqui. Vamos com calma que vai ter um truque. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Então, vamos lá, vamos continuar. Espera, deixa eu ver se tem dúvida aqui. Dan, por que a tração é 120? Uai, a corda amarela, ela está sendo puxada para cima com 120. Só que essa corda amarela, ela está presa na polia. Então, aqui, ó, você não tem a mesma corda? Isso aqui não é a mesma corda? Então, se ela tem a mesma corda, gente, todos os pontos dessa corda estão com a tração de 120. Então, para a polia, ela está sendo puxada para baixo com 120. Aqui, esse vetorinho azul. Para a polia de baixo, ela está sendo puxada para cima com 120. Então, na verdade, esse 120, ó, ele é essa tração e, ao mesmo tempo, essa daqui para baixo. Tá? Beleza? Espera que tem outra pergunta aqui. O que tem outro lado que tem mais polia? Espera aí. Ah, tá, não. Professor, sempre vai manter equilíbrio? Sim, vai. Ah, não. Beleza, é isso mesmo. Tá, e agora? Ô, gente, quanto vale a tração verde? Adivinha? Essas duas trações em verde têm que segurar 120. Perceberam isso? Exatamente. Tem que ser metade de T1. Então, ó, a tração T2 da corda, ela tem que ser a metade de T1. 60. Que é justamente a força que o maluco está fazendo. Tá bom? Ô, gente, sabe qual é a conclusão que eu quero que vocês cheguem? Percebam o seguinte, ó. O cara levantou 240 fazendo 60.
Então, a força potente, ela é a resistente dividida por 4. Conseguem perceber esse padrão? Beleza? Parece resistor? Mais ou menos, né? Como quando os resistores estão em paralelo, né? A corrente vai dividindo. Parece mesmo. O que eu quero que vocês percebam, gente? Sabe por que ela dividiu por 4? Porque você tem duas polias móveis. O que a polia móvel faz? Não sei se vocês perceberam. Cada vez que você coloca uma polia móvel, você reduz a força à metade. Então, na primeira polia, a força caiu de 240 para 120. Na segunda polia, ela caiu de 120 para 60. Então, você pode criar uma fórmula para isso, porque você percebe um padrão. A fórmula é a seguinte, ó. A força potente, que é a que você faz na corda, né? Ela é igual à força resistente dividido por 2 elevado a n, onde n é o número de polias móveis. Então você nunca mais precisa perder tempo. Quando você olhar para um exercício, perceber que tem polia móvel, o que você faz? Conta quantas polias tem. Móveis, cuidado. Não é para contar todas as polias, porque a última polia, ela é fixa. Vocês estão percebendo isso, né? Cuidado, hein? Não vai fazer cagada, velho. Não vai fazer cagada. Deu para entender o lance? Deixa eu ver, eu tinha uma coisa para falar que eu esqueci o que eu ia falar, cara. Acho que não era nada muito importante, não. Podem tirar print, gente. É sempre, não, é sempre alguma coisa, né, que tem ali. Estão perguntando o que é a força resistente. É alguma coisa que está pendurada ali. Um tijolo, alguma coisa ali. Então acaba que ela acaba sendo sempre que um peso mesmo, né? Beleza. Ó, isso aqui é um teórico. Teórico. Esse aqui é uma outra maneira de você comparar. De você comparar. Tá? Ó, ele fala o seguinte: analise a situação descrita. Um geólogo, em atividade no campo, planeja arrastar um grande tronco petrificado com auxílio de um cabo de aço e de uma roldana. Ele tem duas opções de montagem de roldana, conforme as ilustrações a seguir, nas quais F e T não estão necessariamente em escala. Tipo, não é porque as setinhas são do mesmo tamanho que o valor é igual. Montagem 1. Gente, olha o que ele fez na primeira montagem. Ele pregou a roldana numa árvore, passou a corda por aqui, ó, e vai fazer uma força F para puxar o tronco. Então, isso aqui é uma polia fixa. Ela está presa no tronco, como se ela estivesse presa no teto. Na segunda coisa, olha o que ele fez, cara. Ao invés de ele prender a polia na árvore, ele prendeu a corda na árvore. Então, o que ele fez? Ele prendeu a polia no tronco, de tal maneira que a hora que ele puxasse o tronco, a polia ia andar. Ia andar.
Tá vendo? Aí o que ele fala aqui, ó? Considerando que em ambas as montagens a força aplicada vale F, o módulo da tração do bloco, o módulo da força T que traciona o bloco vai ser quanto? Então, ó, no primeiro caso, gente, caso 1, o que eu tenho? Eu tenho o tronco, aí aqui a polia, ela está presa na árvore, e a corda ela faz isso aqui, ó. Certo? Então, tipo, aqui desse lado, o cara está fazendo uma força F. E ali no tronco, eu tenho uma tração T. Gente, nesse caso, como a força está na mesma corda, eu vou dizer que F igual a T. Então, a força que você está fazendo está sendo transmitida integralmente para o tronco. Só que no outro caso, a história é um pouco diferente. Caso 2. O tronco está aqui. Aqui está a polia. Ela está presa no tronco. Aqui está na árvore. E o cara está desse lado aqui, ó, fazendo uma força F. E o tronco, ele está sofrendo uma tração aqui, T. Acontece o seguinte, gente. Como a corda está presa na árvore, significa que na hora que o cara puxar, fizer a força para a direita, essa corda, ela também vai ser tracionada aqui, ó, para a direita. Tá vendo? Então, na realidade, quando o cara fizer a força F, é como se a árvore estivesse puxando junto. A árvore também que está ajudando ele. Por isso que a vantagem de você prender na árvore é essa. Como a árvore é um corpo que está preso na terra, a hora que você puxar a corda é como se tivesse alguém ali fazendo a mesma força. Tá? Então, nesse caso, a tração ela é 2 vezes a força. Entenderam? O que ele quer saber mesmo? O módulo da força T que traciona o bloco deve ser 2F na montagem 2. 2F na montagem 2. Seria F na montagem 1 e 2F na montagem 2. Tá? Alternativa D de dado. Espera aí que tem perguntas. Mas por que que no primeiro caso a árvore não está ajudando? Porque a árvore não está sendo puxada. A árvore não está sendo puxada. Na verdade, o que está acontecendo? Porque vamos pensar o seguinte, não é que a árvore não está sendo puxada, ela está sendo puxada. A questão é que ela não está puxando o bloco, por uma razão muito simples. Quem está puxando o bloco é a corda. E a árvore não está conectada na corda. Porque perceba que a diferença mais importante entre os dois casos é que no primeiro caso, a corda não está conectada na árvore. Então, ó, quem puxa a corda sou eu, aqui, ó, e o bloco. Então a árvore não entra na história. Tá? Aliás, vamos parar para pensar que tipo, eu nem precisava da polia.
Eu só precisava pegar a corda e sair arrastando o tronco. Porque esse tipo de arranjo, ele não está me dando nenhuma vantagem. Agora, aqui é diferente. Por quê? Quem está puxando a corda? Eu e a árvore. Então, o que acontece? Quanto mais força eu fizer, mais a árvore vai ser puxada para a esquerda e mais ela vai puxar a corda para a direita. Porque aqui é ação e reação, né? A árvore, ela é puxada para a esquerda. Ao ser puxada para a esquerda, a roldana é puxada para a direita. Tá? É muito doido, né? Beleza? Alternativa D de doido. Vamos fazer mais um? Bora, bora? Mais um. Saideira, tá? Chama o Uber. Olha o que ele fala nesse aqui. Outro de polia. Então, ó, estão escrevendo aqui. Eu já imaginei que a árvore quebraria. Cara, se você fizer uma força muito grande, a árvore pode ser arrastada. Sim. Sim. Tá? Não é absurdo isso. Se você fizer uma força muito intensa, pode ser que a árvore não aguente. Olha o que ele faz aqui. Em uma obra, para permitir o transporte de objetos para cima, foi montada uma máquina constituída por uma polia. Veja que é uma polia fixa. Gente, polia fixa não diminui tração. Polia fixa não diminui tração. Tá bom? Polias, fios e duas plataformas, A e B. Aqui uma plataforma e aqui uma outra plataforma. Todas de massas desprezíveis, como mostra a figura. Um objeto de massa eminho, 225 kg, é colocado na plataforma A, aqui embaixo, inicialmente em repouso, no solo. Ele deve ser levado verticalmente para cima, subindo aqui, ó, até atingir um ponto a 4,5 metros de altura, aqui, ó. Então ele vai acelerar até aqui, ó. Em movimento uniformemente acelerado. Tá vendo? Aqui ele está na segunda lei. Movimento uniformemente acelerado. Ele tem aceleração. Então aqui, ó, já é segunda lei. Vocês percebem que todo exercício a gente começa fazendo isso? Tá bom, vamos continuar. Aí ele continua. Ele fala aqui também, ó, ele fala que é um movimento uniformemente acelerado num intervalo de tempo de 3 segundos. A partir daí, um sistema de freios passa a atuar, fazendo a plataforma parar na posição onde o objeto vai ser descarregado. Então ele acelera até aqui, ó. Depois ele começa a parar. Lá para cima. Considerando G igual a 10, desprezando o efeito do ar e também os atritos, ele quer saber qual a massa e mão do corpo que deve ser colocado na plataforma B para acelerar para cima a massinha eminho no intervalo de 3 segundos. Então, tipo assim, basicamente, o que ele quer saber é o seguinte: esse corpo ele tem que acelerar. Quem vai acelerar ele, na verdade, é o cara que está desse lado, ó. É o cara que está desse lado. E o que ele quer saber é isso. Qual que é a massa desse cara para que eu consiga acelerar esse?
Gente, esse tipo de problema, qual que é o lance? De novo, a última coisa que você vai descobrir é isso. Então, o que a gente precisaria dar um jeito de fazer primeiro? Achar essa aceleração. Achar essa aceleração. E aí, o que acontece? Você tem o teto, a polia e os tijolinhos. O tijolinho aqui de baixo, ele tem um peso PA que vale 2.250, que é a massa vezes a gravidade. Eu quero saber quanto vale esse peso. Na verdade, eu não quero saber bem o peso, né? Eu quero saber a massa. Mas uma vez que eu souber o peso, eu sei a massa, né? Sacaram qual que é o lance do problema? Só que, gente, para eu achar o PB, eu não vou ter que usar a segunda lei? Como que ficaria a segunda lei aqui? Ficaria assim, ó. O corpo está acelerando para cima, não tá? Ó. O corpo A está acelerando para cima. Então, quer dizer que o PB tem que ser maior que o PA, concorda? Para ele fazer isso aqui, ó. A plataforma B vai descer e a plataforma A vai subir. Então, na segunda lei, eu vou dizer que PB menos PA é igual à massa de todo mundo vezes a aceleração. Tudo bem? Então, até aqui, o que a gente fez? A mesma coisa que eu fiz nos outros exercícios. Eu peguei o exercício e tal, percebi que o cara está na segunda lei, só que aqui eu travo, gente. Por quê? Eu quero descobrir PB. Só que para descobrir PB, eu tenho que saber a aceleração, cara. Então, como que eu vou achar a aceleração? É aqui que está a novidade do exercício. Como que a gente pode, com as informações que o exercício deu, achar a aceleração? Gente, sabe o que eu vou fazer aqui? Para achar a aceleração, eu vou pensar em algumas coisas. Então, ó, cálculo da aceleração. O cara está em move. O cara partiu do repouso. O cara andou 3 segundos. Ele percorreu um ΔS de 4,5 metros. Tudo bem? A gente pode tentar achar a aceleração, gente, usando o sorvetão. Usando a equação lá do movimento uniformemente variado, ó. Do nada, né? Tipo assim, do nada. Fazia 300 anos que a gente não usava o sorvetão, e aí me aparece uma questão dessa. Mas percebe que ele deu várias informações no texto? Tipo, ele fala que o movimento é acelerado, ele fala que o corpo partiu do repouso, tudo meio que preparando para usar Torricelli. Tudo preparando para usar Torricelli. Percebe da importância de não
deixar de estudar nada? O que adianta você fazer lá uma questão de movimento uniformemente variado, fazer todas as questões daquela semana e não pegar mais? Por isso que o simulado é importante. Você está sempre olhando para aquilo. Então, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar o S0 para cá. Quando eu passar o S0, vai ficar assim, ó. ΔS igual a V0t mais A sobre 2t ao quadrado. Agora eu vou substituir tudo que eu tenho, gente. ΔS, 4,5 metros, igual. V0t, 0, ele partiu do repouso. A sobre 2t ao quadrado. A sobre 2t ao quadrado. Tudo para achar aceleração. Passa o 2 multiplicando, vai dar 9. 3 ao quadrado também dá 9. Então, a aceleração dá 1. 1. Agora, eu pego essa aceleração e jogo ela lá em cima, aqui, ó. Agora eu vou voltar para a minha equação da segunda lei. Tá? Agora é a última passagem. Então, vamos lá. Quem é PB? PB é a massa vezes a gravidade. Menos PA, 2.250. Igual. Massa de A, 225. Mais massa de B, vezes a aceleração. Pronto. Então fica 10 mb menos 2.250 igual a 225 mais mb. Vai ficar 9 mb, que o mb ele passa para a esquerda, né? E o 2.250 negativo, ele passa para a direita. E vai somar com 225. Isso vai dar 2.475. Tá? Aí, isso daqui dividido por 9, né? Vai dar 275. Quilogramas. Tá bom? 275 que dá a alternativa A. Beleza? Difícil, né? É outro tipo de questão já. Diferente. Outra já é uma segunda lei e tal. Bem difícil, né? Difícil. Eu também concordo. Concordo. Podem tirar print aí, gente.